Olá a todos, sejam bem-vindos novamente através desta plataforma que nos permite ultrapassar paredes, e hoje vamos falar sobre a disciplina de Sabedoria Universal. Na disciplina de Sabedoria Universal, como se devem recordar, nós estávamos a abordar a sabedoria ancestral relacionada com o saber que advém da natureza, com foco principalmente no legado que as tradições orientais nos deixaram. E estávamos a abordar um elemento muito importante dentro dos elementos da natureza: o fogo, a água, o ar, a terra, não é? Mas nós estávamos a abordar particularmente o elemento água e a sabedoria da água. O que é que nós podemos aprender com a água? E desde tempos remotos a humanidade foi aprendendo as leis da vida, foi aprendendo a viver, observando a natureza. E acho que podemos aprender muito com a água. Vamos ver aqui alguns tópicos, alguns pontos. 4 pontos essenciais. A água vai pelo caminho mais fácil. A água, sempre que procura o seu rumo, tem em conta o seu propósito, vai sempre pelo caminho mais fácil. Basta vocês pensarem: se existe alguma inundação, a água procura logo um caminho de saída. Se existe uma fuga até na nossa canalização, ela vai sempre procurar uma forma de sair, uma forma de escoar. A água não luta com os obstáculos. A água acumula até achar a borda mais baixa, ou seja, quando encontra um declive, vai acumulando até encher e depois poder passar esse obstáculo. O que mantém a vida da água é o fluxo. Acho que podemos aprender todos muito com estas 4 grandes ideias sobre a sabedoria da água. Vamos ver um por um. Mas antes disso, vamos refletir de uma forma muito geral. 2 grandes nomes, 2 grandes autores, Claude Bernard, afirmava o seguinte: quando o homem saiu do mar, levou o oceano consigo. 70% do nosso organismo é água, como sabem. E Jacques Cousteau, aquela figura mítica dos documentários submarinos, que muitos de nós acompanhamos durante a nossa infância, compartilhava também essa opinião e dizia o seguinte: a água das minhas células reage recordando-me que sou mar. Então vamos ver o que é que nós podemos aprender com a água. A água representa a origem da vida na Terra. Sem ela não poderíamos sobreviver, daí ser um dos grandes símbolos da vida. Nós advimos da água. Os mestres dizem: a água vai pelo caminho mais fácil. Quando vemos um carreiro de água no quintal ou o curso de um rio numa paisagem, é fácil entender esta expressão. A água procura sempre o caminho mais fácil para atingir o seu propósito. Neste caso, imaginando um rio, é chegar ao mar. O rio sabe qual é o seu propósito. Também nós devemos saber encontrar o nosso propósito, para que possamos ir pelo caminho que nos é fácil. Fácil não é no sentido de facilitismo, é também aqui ir ao encontro de uma das leis da natureza, é a lei do menor esforço. E lei do menor esforço não é lei no sentido de desleixo, de deixar andar, irresponsabilidade. A lei do menor esforço é gastarmos o menos energia possível para fazermos o que realmente é importante. Se vocês repararem, na natureza não há desperdício. A natureza não gasta energia ao acaso. E nós, pelo contrário, muitas vezes vamos gastando alguma energia com os nossos conflitos, com os nossos problemas, teimamos ali em determinadas questões que às vezes nos poderão incomodar e limitar. Que a água vai pelo caminho mais fácil é um facto tão natural e óbvio que não paramos para pensar sobre o seu significado. Quando observamos os nossos próprios comportamentos, por vezes temos a impressão de que gostamos de complicar tudo.
Para os sábios orientais, qualquer coisa que exija esforço por demais não é natural. Tudo o que excede o que é o limite do esforço não é natural para os orientais. E nós sabemos disso, nós comprovamos isso. Ou as coisas acontecem naturalmente, sem desgaste, ou a pessoa está atrás de alguma coisa que não corresponde às possibilidades do momento, que vai além das suas possibilidades, que excede. Não quer dizer que nós às vezes não tínhamos que lutar, que encontrar formas de ultrapassar grandes desafios, olhem, como estes que estamos a viver. Mas talvez isso não tenha a ver com o facto de ultrapassarmos o nosso esforço e a nossa energia. Mas temos que aprender a respeitar aquilo que somos capazes de fazer e de dar. Se existe esforço excessivo, a pessoa pode estar tomada pelo desejo e pela obstinação. Não tem mal desejar. O que tem mal às vezes é sermos excessivamente obstinados, que é diferente de sermos persistentes. Ser obstinado é tentar ir sempre pelo mesmo caminho quando a vida lhe mostra outros caminhos. Ser persistente é, perante um obstáculo, nós acolhemos um outro caminho para prosseguirmos no nosso destino. E muitas vezes, para conquistar o objeto do desejo, acaba por ter atitudes insensatas. Ou seja, o homem, muitas vezes, para conquistar o objeto de desejo, acaba por ter atitudes insensatas, como ir pelo caminho de maior atrito e de maior dificuldade. Tudo funciona melhor quando existe afinidade entre os elementos, quando tudo está no seu lugar, no fundo. Numa relação afetiva, na amizade, nas parcerias de trabalho, na ascensão profissional, as coisas funcionam dessa forma. Quando uma pessoa gosta do que faz, é mais fácil progredir. Não há esforço, tudo é gratificante. Próximo ponto: a água não luta com os obstáculos. Em vez de pensarmos em coisas pequenas, é melhor nos concentrarmos em coisas importantes. E olhem, esta observação, este pensamento, parece-nos muito útil nos dias que nós vamos vivendo. Mais do que nos concentrarmos com coisas pequenas, é importante realmente focarmos nas coisas importantes. E muitas vezes, facilmente, nestes momentos que nós estamos a viver, perdemos-nos em críticas, comentários, que muitas vezes servem mais para nos desorientar do que propriamente nos focarmos nas coisas importantes. É importante, passa a redundância, estarmos focados, sabermos qual é que é o nosso destino comum, para onde é que nós queremos ir. A água do rio vai para o mar, em direção a algo maior. É para isso que ela está no fluxo. E é isso que importa. Irmos para algo maior. O resto são percalços naturais no curso do próprio água ou do próprio rio. Tal como o rio tem o propósito de levar as suas águas para o mar, nós também temos uma missão de vida a cumprir. Alguns de nós, por vezes, sentimos alguma desorientação. E quando sentimos essa desorientação, entramos em círculos viciosos, caímos nas repetições de sempre. Por isso é que é importante nós procurarmos encontrar a nossa vocação, procurarmos encontrar o nosso propósito. E quando estamos desorientados, devemos procurar ajuda. Se ficarmos enroscados ou emaranhados em cada um destes pequenos aborrecimentos do dia a dia, isto só vai atrapalhar o curso da nossa vida. Quando assim há um consumo grande de tempo e energia, quando nos irritamos e nos perdemos em conflitos com as pessoas, por exemplo, não vale a pena. Como vocês estão a ver, partindo destes modelos da natureza, através destas questões que a água nos pode ensinar, nós podemos aprender muito com a nossa própria vida. Podemos aprender muito com a natureza, poderemos aprender com a natureza algo que tem a ver com a nossa própria existência e algo que também nós experimentamos. E os sábios antigos aperceberam-se disso. Mais uma vez é aqui que aparece aquela lei
de que o todo se reflete na parte e que também nós somos natureza. Se fluirmos como um rio, não haverá nenhum desperdício, nenhuma perda. Vida é fluxo. Quando nós bloqueamos, começam a surgir os problemas. Claro que às vezes nós podemos bloquear, mas é importante não nos termos muito tempo aí. Sabedoria é agir com suavidade. Prestem atenção, podem ver, a título de exemplo, os orientais também aplicaram muito destes princípios às artes marciais. E muitas artes marciais têm movimentos suaves, em que se aproveita a energia, a força até do próprio adversário ou de um obstáculo para usar essa mesma energia, essa mesma força em benefício próprio. Ou seja, não se luta propriamente diretamente com o obstáculo ou com o adversário. Sabedoria é agir com suavidade, com diplomacia e não lutar com os obstáculos. Próximo ponto. A água acumula até achar a borda mais baixa. Ao se deparar com um buraco ou com um declive, a água precipita-se até ao fundo. Se não encontrar saída, ela acumula e preenche o fosso, até poder prosseguir o seu curso. À medida que se acumula, o nível da água eleva-se até encontrar a borda mais baixa. Assim, ela sai do buraco, ela sai desse declive e continua o seu fluxo. Numa transposição dessa situação para a vida humana, podemos fazer muitas reflexões. E para os alunos que estiveram presentes na última aula presencial, foi precisamente aqui neste ponto que nós ficamos. Eu até vos tinha lançado um desafio para pensarem de que forma no cotidiano de cada um de vocês este princípio se aplica. A água acumula até achar a borda mais baixa. Vamos fazer aqui uma transposição para o nosso cotidiano, para a nossa vida do dia a dia. De relembrar também que grande parte destas reflexões derivam de um autor brasileiro, de origem oriental, de origem japonesa, que se chama Ricardo Otsu. E ele diz-nos o seguinte: a frase, quando a água cai num fosso, ela acumula até encontrar a borda mais baixa, pode ser reinterpretada da seguinte forma. Quando uma pessoa sábia, que representa aqui a água, se depara com uma situação de dificuldade, o fosso, ela interioriza-se, concentra-se, ou seja, acumula-se, até que naturalmente encontra a saída mais fácil, a borda mais baixa. Ou seja, perante um obstáculo é importante encontrar alguma interiorização, alguma concentração, não perder o nosso eixo, não perder o nosso centro e procurarmos dar a volta à situação. Numa situação complicada em que não existe solução imediata, o sábio também acumula, isto é, volta-se para dentro de si na busca de recursos interiores. Faz da adversidade uma oportunidade para ficar quieto, para meditar sobre o destino dos seus ideais, quais são os seus valores mais importantes e qual é o sentido da sua existência. Próximo ponto. O que mantém a vida da água é o fluxo. Os mestres taoístas perceberam que tudo na vida é fluxo. Acho que houve aqui um problema no vídeo. O que mantém a vida da água é o fluxo. Os mestres taoístas perceberam, passo a repetir, os mestres taoístas perceberam que tudo na vida é fluxo, tal qual a água. Se a vida é mutação, ciclo e impermanência, então a vida só poderia ser fluxo. Ou ainda, a vida só se mantém por causa do fluxo. Hoje ficamos por aqui. Até uma próxima.